bem-vindos a este Deep Dive. Hoje vamos mergulhar nos cuidados e mecanismos de ação de plantas que são muito comentadas, né, para suporte em infecções virais respiratórias, baseado aqui no nosso material. Isso aí. Ok, vamos lá, vamos tentar desempacotar isso. A ideia é entender as precauções que são chave e como essas plantas poderiam, talvez, agir contra os vírus, né? Sempre segundo as fontes que a gente analisou. Perfeito. E olha, um aviso que eu acho fundamental logo de cara. A gente está falando aqui de abordagens que ajudam, são adjuvantes. Isso não substitui de jeito nenhum a avaliação médica, diagnóstico ou tratamento antiviral quando ele é necessário. Exatamente. E é bom reforçar aqueles sinais de alerta, sabe? Que precisam de atenção médica imediata. Sim, quais seriam? Tipo reações alérgicas graves, né? Urticária, inchaço de rosto, garganta, ou febre alta persistente, falta de ar mesmo, dor no peito ou até confusão mental. Isso é sério. Nossa, bem sério mesmo. E tem mais, alguns grupos precisam, obrigatoriamente de orientação médica antes de pensar em usar essas plantas. Quem seriam esses grupos? Gestantes, lactantes, crianças bem pequenas, tipo abaixo de 2, 3 anos, e pessoas que já usam remédios contínuos, sabe? Anticoagulantes, imunossupressores ou para pressão alta. Entendi. Então, vamos focar um pouco mais nesses avisos. Quem precisa ter mais cuidado, de forma especial? Olha, gestantes e lactantes, com certeza. As fontes mencionam que compostos de plantas como, por exemplo, andrografes, alcaçuz e até sálvia, se for em excesso, podem atravessar a placenta ou ir para o leite materno. E para as crianças pequenas, qual o maior risco? Para elas, o perigo é mais com inalação de óleos essenciais fortes, tipo eucalipto, menta, tomilho, pode dar broncoespasmo e, claro, não quer demais lembrar, mel é contraindicado para menores de 1 ano. Nada de mel. Certo, pelo risco de botulismo, né? Exatamente. E sobre condições de saúde que a pessoa já tenha? O alcaçuz, você mencionou. Ele parece ser um ponto de atenção frequente, né? Sem dúvida. O alcaçuz é fascinante, mas exige muita cautela. Principalmente pela glicerizina, em quem tem pressão alta ou doença cardíaca. Por que exatamente? Porque ele pode fazer o corpo reter sódio e perder potássio, sabe? Pode levar à hipocalemia. As fontes são bem claras, é para evitar nesses casos. E ficar de olho nas interações com diuréticos e remédios para pressão. Nossa, isso é bem mais sério do que parece para algo que às vezes é visto como um simples chá, né? E tem outras interações perigosas assim? Tem sim. As fontes destacam o alho e a cúrcuma, principalmente se forem suplemento ou dose alta, sabe? Eles podem, aumentar o efeito de anticoagulantes como a varfarina. Aumentando o risco de sangramento. Isso, exatamente. E quem tem doença autoimune ou usa imunossupressor precisa conversar com o médico sobre a equinásia. E problemas no fígado. Cautela com andrografes e pelargonium sidoides. Entendi. São muitos pontos de atenção com riscos e interações. Mas e o uso na prática? Óleos essenciais, por exemplo, ou por quanto tempo usar chás e xaropes? Olha, regra de ouro, absoluta, para óleos essenciais como eucalipto, tea tree, nunca ingerir puro. Jamais. É tóxico, né? Muito tóxico. Para inalar, só o vapor mesmo e com uma distância segura. E sobre tempo de uso, a maioria dessas infusões, xaropes, é para uso agudo. Coisa rápida, 3 a 7 dias. E o alcaçuz? O alcaçuz, principalmente se for mais concentrado, não deve passar de 1 semana, por causa daqueles riscos cardiovasculares e metabólicos que a gente falou. É bom ficar de olho em sinais como fraqueza muscular, pode ser sinal de potássio baixo. Ok, muitos cuidados entendidos. Agora, a parte que eu acho que desperta muita curiosidade. Como é que as fontes descrevem que essas plantas poderiam agir contra os vírus? Qual seria o mecanismo?
Então, os materiais que a gente viu apontam alguns mecanismos gerais, né? Alguns compostos poderiam, bloquear a adesão ou a entrada do vírus na célula, impedir que ele grude e entre. Certo. Outros poderiam inibir a replicação viral, ou seja, atrapalhar as enzimas que o vírus usa para se multiplicar lá dentro da célula. E ainda se fala numa ação virucida direta, principalmente com óleos essenciais, que poderiam danificar o vírus em si. E as fontes chegam a dar exemplos, tipo conectar plantas específicas com essas ações. Qual planta, por exemplo, bloquearia a entrada? Dão sim. O sabogueiro, Sambucus nigra, é um que citam bastante para essa ação de bloquear a entrada viral. A glicirrízina do alcaçuz aparece se inibindo a replicação, mas isso in vitro, né? E lembrando sempre dos riscos dele. Sim, claro. O ECGG, do chá verde, também é mencionado por bloquear a ligação e a entrada do vírus. Interessante. E outras plantas? Bom, o Andrographis é descrito com ação anti-inflamatória e antiviral. Tem alguma evidência na redução de sintomas de infecção respiratória. O Pelargonium sidoides também falam em reduzir duração e severidade dos sintomas. O alho, pela licina, parece modular a resposta imune e reduzir RNA viral in vitro. E a equinácea? A equinácea entra mais como um suporte imunomodulador, sabe? Ajudando a regular as defesas do corpo. A curcumina da cúrcuma mais como anti-inflamatório, mas também com atividade antiviral in vitro. O gengibre parecido, ação antiviral e anti-inflamatória. E os óleos de tomilho, orégano, eucalipto agiriam mais localmente como antissépticos e expectorantes. Muitos mecanismos promissores, né? Mas você mencionou in vitro algumas vezes. Isso quer dizer que foi testado em laboratório, não necessariamente em pessoas, certo? As fontes comentam essa diferença? Exatamente. Essa é uma distinção super importante que as fontes geralmente trazem, ou pelo menos deixam implícito. O que funciona in vitro, no tubo de ensaio, nem sempre tem o mesmo efeito ou a mesma segurança no nosso organismo, que é bem mais complexo. Então, resumindo um pouco tudo isso, o que fica claro é que, por um lado, tem um universo de mecanismos potenciais sendo estudados, mas, por outro, é quase um campo minado, né? Cheio de riscos, interações importantes, alcaçuz com remédio de pressão, alho e cúrcuma com anticoagulantes. Sem falar nas contraindicações sérias para gestantes, crianças, quem já tem outras doenças. Exato. É um cenário bem complexo. Perfeito. A gente viu como diferentes compostos podem, em teoria, interferir com os vírus em várias etapas. Além de, talvez, modular a resposta do corpo, aliviar sintomas, mas sempre com aquele grande porém da segurança e da força da evidência científica para uso em humanos. Isso só reforça a ideia de que não tem atalho, não tem solução mágica aqui. Prudência e, principalmente, a consulta médica individualizada são inegociáveis antes de usar qualquer planta dessas, ainda mais se a pessoa já tem alguma condição ou toma algum remédio. Exatamente. E se a gente conectar isso tudo com um quadro um pouco maior, fica uma reflexão, eu acho. Considerando que muitos desses mecanismos são estudados in vitro ou focam só em aliviar sintoma, como será que as nossas diferenças individuais, tipo o nosso metabolismo, ou até as bactérias que vivem no nosso intestino, podem mudar completamente a eficácia e principalmente a segurança que cada pessoa vai ter ao usar essas mesmas plantas no mundo real? É algo para a gente pensar, né?